Mas vejam bem, do capeta, de Satanás, do demônio, dos espíritos inferiores, não são as festas em si, são as pessoas que estão na festa, são as pessoas que fazem a festa. Os retiros hoje estão cheios de mau caráter, com cara de São Francisco de Assis, né, com cara de João Paulo II, mas cheio de mau caratice na cabeça, cheio de safadeza, de coisa que não presta no crânio. E, no entanto, eu posso garantir para vocês que nas escolas de samba, lá sambando e saindo e desfilando, tem muita gente de coração limpo e puro, pronta para perdoar, pronta para socorrer, pronta para servir. Então não é a festa que faz o mau caráter, como não é a política que faz o mau caráter. A política apenas revela o mau caráter, ela não faz o mau caráter. Porque o bom caráter, quando vai para a política, quando vai para a escola de samba, quando vai para a religião, ele é o mesmo homem. Ele é honrado, honesto, confiável, sério. Até porque o homem sério não é o homem que não ri. O homem sério é o homem que tem conteúdo de justiça, de ética, de bom comportamento. Então, o carnaval não é coisa do demônio, o carnaval não é pecaminoso. As pessoas que participam podem ser as duas coisas. Assim como na política, as pessoas que participam podem ser corruptas ou honestas, injustas ou justas. É uma opção pessoal, é o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. Então o Espiritismo desmistifica isso. Claro que o Espiritismo é codificação, Espiritismo é Livro dos Espíritos, Allan Kardec, só isso. Porque o movimento espírita aí está totalmente contaminado. Hoje os espíritas já saíram para os retiros também, igualzinho às igrejas, cópia das igrejas. Até os hinos são parecidos, eu participei disso. Eu saí da igreja católica e caí no movimento espírita, que foi a mesma lástima, a mesma droga. Digo droga no sentido de anestesiar e de bitolar e de moldar. Espírita não pode ser bitolado nem moldado. Espírita tem uma liberdade tão grande que ele pode contestar isso aqui, contestar o próprio Espiritismo. Não fazendo enxertias idiotas e tolas pelas paixões de muitos pseudo-sábios que tem por aí e que começam a escrever livro, depois começam a dizer que aqui tem que mudar, tem que mudar. Até me fizeram uma pergunta pela internet, vai aí a resposta um pouco atrasada, e eu peço desculpas aos nossos internautas principalmente, porque nós não estamos abordando mais diretamente alguns e-mails que são interessantes, mas eu garanto para vocês e agradeço, todos são importantíssimos, os a favor e os contra. Porque nós podemos fazer entre os a favor e contra um padrão, uma temperatura, um clima do que nós fazemos aqui. Não com a intenção de magoar ou atingir ninguém, mas com a intenção de provocar reflexões para esclarecê-los e libertá-los. E a nós também nos libertarmos, porque nós não estamos com o problema resolvido. Nós não estamos aqui falando para ensiná-los. Nós estamos aqui argumentando para nós todos aprendermos. Nós aqui, vocês aí, com um ponto de referência. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Quando me mandam um e-mail dizendo, mas na obra do espírito tal, do médium não sei o quê, não sei. Conheçam o verdadeiro, que vocês não vão ser iludidos ou trapaceados ou enganados pelo falso. Aí, essa é a nossa segurança aqui em passar para vocês a codificação. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Esses 5. Conhecendo esses 5, nós temos a tranquilidade de consciência, a pureza de coração em estarmos passando para vocês um roteiro seguro, infalível. Conhecendo isso aqui, vocês não se iludem com o falso que está aí fora. Conheçam o verdadeiro que não se iludirão com o falso. Mas mandam determinados e-mails, determinados comentários que nós agradecemos muito e que fazem a diferença, fazem a objetivação desse programa ser mais concetânea, mais coerente, mais na essência do que nós estamos precisando. Então, cai-se no espiritismo, no movimento espírita, e se entra num regime enlatado, igualzinho das outras religiões. Hoje, no sábado de carnaval, os espíritas do movimento aí já estão fazendo preces, orações, recolhidos para fornecer elementos para os espíritos socorrerem os perdidos que estão no carnaval, como se fossem eles os puros e aqueles lá os perdidos, e os espíritos superiores estivessem dependendo de agir só com o recolhimento desses hipócritas. Não, claro que não vamos ficar aí pensando no mal, pensando bobagem, claro que não. Quanto mais nós nos harmonizarmos com o bem, nos harmonizarmos com a solidariedade, com a fraternidade, com Deus,
tanto melhor para nós estarmos harmonizando também o clima. Agora, fazer retiros para fornecer elementos para os espíritos superiores salvarem os irmãozinhos, então isso é bobagem. Isso é bobagem, que o espírito superior não está dependendo de nós, espíritos inferiores, para poder salvar alguém, ajudar alguém, quando esse alguém necessita. Quer dizer, se o alguém necessita, nós não nos recolhemos, os espíritos superiores deixam perder, acontecer a desgraça que não era para acontecer. Isso não faz sentido. Mas o movimento estabeleceu uma regra igualzinho das religiões. Fazem orações cantadas, hinos, louvores, tudo igualzinho. Fazem quase que novenas, só trocam o nome. Cultos no lar, de evangelho no lar. Coisa inadequada, e eu aqui jogo para os internautas digerirem isso. Culto do evangelho no lar é uma tragédia. No espiritismo não tem cabimento isso. Por que culto do evangelho? O espiritismo é universal? É uma doutrina universalista? Como é que vai culto do evangelho? E se no lar tiver um muçulmano, um budista, um hinduísta, e até mesmo uma série de cristãos da igreja A, B, C ou D, que todas são contra uma a outra, a origem, o nome é Jesus, mas a essência muda de uma para outra? Imagine que tragédia. Os metidos espíritas vão lá, hoje nós vamos ter o culto do evangelho no lar. Os outros familiares que não são evangélicos ou que não aceitam o evangelho segundo o espiritismo, vão estar todo mundo de nariz torcido saindo fora. Então faça o culto dos bons exemplos, isso sim. Se você é o pai, pegue o filho no colo, mesmo que ele seja do time diferente do seu, mesmo que ele esteja filiado a um partido diferente do seu, e mesmo que ele seja de uma religião diferente da sua, porque o que ele quer de você e você precisa dele é o amor, o respeito, o carinho, a solidariedade, a convivência fraterna e amiga. Isso é o que é o verdadeiro culto no universo, não é nem no lar. Agora, não rotulem. E o espiritismo caiu direitinho. Vou estudar a Bíblia, eu estudar as orações, as noções sobre a virgindade de Maria, sobre a congregação mariana. Parem com isso, o espiritismo sai fora disso tudo. O espiritismo prega o contrário. Sejam ligados a Deus. Procurem o autoconhecimento, a autotransformação. O evangelho é uma diretriz moral que está inserido no livro dos Espíritos, nas leis morais. O livro dos Espíritos satisfaz todos os problemas. Doutrina espírita, não precisa botar nome nisso realmente de religião. Não precisa. Doutrina espírita, que vai transformar o homem em um homem de bem e vai fazer do homem aquilo que Deus pretende para todos no curso da perfeição, que todos acertem o máximo possível. Assim como nós pais pretendemos que os filhos nas escolas sejam aprovados, o Deus também no universo pretende que nós todos sejamos aprovados, sem lamentar quando nós escorregamos, quando nós tropeçamos, como é possível, viável e acontece, mas com a certeza de que nós todos vamos ser felizes, vamos ser santos. Então a pergunta da Valéria, o espiritismo não condena carnaval, não condena coisa nenhuma, o espiritismo elucida. O espiritismo elucida, e é essa elucidação que posiciona, que direciona as pessoas, todos os espíritos encarnados, a cumprirem o seu papel e a estarem conquistando a felicidade, não pelo status social, não pela postura, pela posição que se encontrem na sociedade, em alta sociedade ou em baixa sociedade, não, mas na condição que conquistem como indivíduo, como ser humano, como conscientes das suas reais obrigações. E para isso tem que ter boas informações. E a doutrina espírita é a informação correta, é a informação certa, sensata, cientificamente analisada, contestada e comprovada. Então isso aqui não está, como eu digo sempre, para ser aceito por si só. Isso está para ser aceito pela razão e pelo bom senso. Por isso nós também aqui, esse programa exorta, conheçam as outras religiões, observem tudo, analisem tudo e conheçam a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, e façam as comparações e fiquem com o que acharem melhor. Não estão obrigados ou não serão salvos por aceitarem o espiritismo. Salvos que nós dizemos, salvos da própria ignorância. Essa é a verdadeira salvação. Não é a salvação milagrosa de que alguém venha e te tire, te arrebate para o reino da glória. Nada disso. Isso aí é história para quem quiser acreditar, enlatadamente acreditar. Mas conheçam as outras religiões, analisem os conceitos de outros grupos filosóficos e façam a sua análise. Façam como eu fiz no catolicismo, como eu perguntava muito e comecei a incomodar e comecei a ser colocado no desvio, saí de lá, encontrei o espiritismo, entrei no movimento, fiquei 20 e poucos anos acreditando naquilo, até que eu cheguei à conclusão que ou eu rompia ou eu ia ficar
simplesmente como um católico modificado que acreditava na reencarnação. Rompi com isso, é o que eu sugiro que vocês façam também para serem felizes, para terem consciência tranquila. Não somos perfeitos por isso, mas estamos bem mais adiantados na compreensão do que devemos ser, do que devemos fazer e o que nos aguardam nesse futuro. Então não tenham medo de carnaval. Aqueles que gostam, participem, mas tenham uma consciência o mais pura possível. Não sejam hipócritas, combatam a hipocrisia, não queiram ser para alguém ver. Sejam para autoconvencimento e para autoafirmação. E com esses esclarecimentos, nós temos no Espiritismo um mecanismo de combate à depressão que está já sendo muito acentuadamente observada no planeta. E aqui na região, nós vamos falar sobre o assunto, ela estará se intensificando mais e mais, como está, em função da tragédia que se abateu aqui sobre a região serrana no último dia 11 e 12 de janeiro. Valéria. Bom, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar aí com esse assunto da violência, né? Esse aumento da violência que a gente vem aí observando. Fiquem ligados que a gente volta já já. Bom, retornamos bem, foi rapidinho e nós vamos fazer uma correção aqui, que eu tinha falado aqui que o Robson da Solimões tinha sido atingido, que não estava mais. Ele foi atingido, mas aí já está recuperado e já está aí de novo patrocinando. Obrigada, Robson, pela confiança e reiterando mais uma vez o pedido para você que quer patrocinar o Terceira Revelação, que gosta, procure aqui a TV Focus e faça os seus comerciais aí. E como a gente estava falando, Zé Manuel, a respeito da violência, né? A gente tem observado aí nessas últimas semanas um aumento muito grande da violência, né? Principalmente entre os núcleos ali, nos núcleos familiares. Qual é a explicação que a doutrina tem para tudo isso? Bem, a doutrina espírita tem a explicação de que nós estamos num mundo, como eu disse, uma escola. E os espíritos que vêm para cá são espíritos inferiores. Por quê? Pela qualificação do planeta. O planeta é de provas e expiações. É um planeta onde se testa a capacidade adquirida e onde se vem para expiar com X, para sofrer as consequências de malfeitos em encarnações passadas.